Fala, minha flor! Começando mais um vídeo aqui no canal, meio diferente. Sentei aqui para tomar um café. O neném tava amamentando aqui. E eu vim o quê? Diretamente de um café na Espanha, cachorro latindo, para responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui para vocês e vou responder vocês todas as perguntinhas sobre a vida aqui na Espanha. Então, se você tem interesse em saber, continue nesse vídeo. A pergunta é: a imigração aí, como é imigrar para a Espanha? Gente, desafio como qualquer outro país da Europa, na minha opinião. Seu primeiro contato no país é desafiador, porque é como se você estivesse começando de novo. É claro que nunca é do zero, mas a sensação que eu tenho é que você está recomeçando, reaprendendo uma nova cultura. O pior, nem é pior assim, mas um novo idioma, né? Aprender um idioma de fato, porque Portugal fala português. É português de Portugal e tudo, mas a gente consegue entender e perceber tudo, né? Porque eu também falo português. Mas na Espanha tem essa pequena barreira que não te impede de ter informação, de conseguir as coisas, mas é um desafio o idioma. Então, posso dizer que a primeira adaptação com a língua você encontra um pouquinho de dificuldade, sim. Pelo menos eu, porque eu acho que todo brasileiro acha que sabe falar espanhol, mas no fim, o portunhol não funciona aqui. Você fala espanhol, porque onde eu estou é espanhol. Porque assim, o espanhol tem vários dialetos, mas onde eu estou se fala espanhol. Então, é um pouquinho fácil para a gente dedicar, aprender a língua e aplicar, tá? Então, algumas coisas você entende e outras não. A próxima pergunta, muito perguntada por vocês aqui e também no meu Instagram, onde morar na Espanha, o melhor lugar para se viver na Espanha. Eu costumo dizer que essa resposta ela é muito pessoal. Por quê? Depende muito do estilo de vida da sua família. A maioria dos brasileiros tem procurado o quê? Zona turística, zona de praia, lugar onde é super quente e tudo, porque a gente sabe que a Europa faz frio, né, gente? E a Espanha também é muito fria. Tem lugar que neva, onde eu moro mesmo, ao redor tem neve. Então, a maioria dos brasileiros procura também por esse motivo e ficar em cidades grandes por causa de trabalho, onde tem muita parte de restauração, hotéis, então acaba tendo muita oportunidade de trabalho. Então, muita gente procura, mas tem aquela família que quer quê? Um estilo mais tranquilo de vida, então procura pueblos, que são os lugares menores, né? Que é conhecido em Portugal como aldeia e no Brasil como interior, cidade pequena. Então, eu costumo dizer que depende muito do estilo de vida. Existem vários lugares para se viver na Espanha, mas aí você tem que pensar o quê? Qual é o meu estilo de vida? Eu vou priorizar o trabalho ou vou priorizar a qualidade de vida para os meus filhos? Não vou falar nem de segurança, porque a Espanha é um lugar muito seguro, mas a gente sabe que cidade grande perde um pouquinho disso também. Então, se vocês quiserem, depois eu posso pegar um apanhado para a gente ver o custo de vida das cidades e balancear e trazer para vocês. Próxima pergunta é: estão sozinhos aí na Espanha, você e Jolie? Tá aí a resposta. Gente, meu marido tá aqui, eu já ganhei neném, né? Mas quando ela fez essa pergunta, eu estava grávida. E não, gente. Mas vocês me veem mais sozinha, porque meu marido trabalha e meu marido não trabalha com rede social. Então acaba que vocês me veem andando sozinha com a Jolie. É isso, respondida. Não estou sozinha. Próxima pergunta é: qual o primeiro passo para imigrar para a Espanha? Escolher a cidade aonde você vai morar e o segundo passo sobre o tipo de visto que você vai aplicar, aquele que mais se enquadra à sua família, à sua realidade aí de vida, à sua realidade financeira, é os dois primeiros passos. Depois, passagem, uma agência de viagem segura que vai te orientar para aquilo, porque vocês acham que isso é bobeira, mas não é bobeira, tá? Inclusive, se vocês tiverem interesse e não souberem aonde comprar passagem, eu consigo indicar para vocês com toda segurança. Nós temos uma parceira que a gente consegue indicar, vou deixar aqui embaixo para vocês, nos comentários, o link, tá? Que o meu link já vai direto, você pode fazer cotação. Eles ajudam muitos brasileiros que têm dúvida de como
comprar passagem, como fazer esse processo aí imigratório. Então, vocês podem estar contactando eles também, tá? Então, voltando aqui, são os 3 primeiros passos, na minha visão, na minha opinião e experiência, né, como imigrante aí já há 10 anos. É muito importante você saber a cidade que você vai morar, o que você vai encontrar lá, o que tem, trabalho, escola para filho, o clima do país é algo relevante de você olhar também, tá? Então, tudo isso são passos práticos e extremamente importantes. Espero que eu tenha respondido aí. Então, essa pergunta muito interessante. É mais fácil ter nacionalidade na Espanha ou em Portugal? Eu não gosto de afirmar nada, porque eu acho que cada um tem a sua experiência. Mas na prática e nas leis que têm saído na Espanha, é mais fácil ter nacionalidade na Espanha. Até porque a lei em Portugal mudou, né? Antes era com 5 anos, agora é com 7. Então a lei, pelo que eu já percebi, já está em vigor em Portugal. Aqui mudou também, tem o prazo aí agora de 2 anos. Porém, tem todo um passo a passo para você tirar uma nacionalidade, tá? Você tem que saber o idioma, tem até formações para isso, que muita gente não sabe. Então, tem todo um trâmite para acontecer, que isso todo mundo já sabe, é claro, né? Mas acaba sendo um processo mais curto. Não gosto muito dessa palavra fácil, porque eu acho que nada é fácil. Tudo tem esforço, né? De ambas as partes. Tanto lá em Portugal quanto aqui, existe um processo para seguir. Mas o processo aqui sim está mais curto do que em outros lugares para tirar a nacionalidade. Uma pergunta e última para finalizar esse vídeo por aqui para vocês. Como é a adaptação com as crianças? Ela mencionou aí que está vindo com uma criança de 5 anos, outra de 2. No meu caso, eu tenho uma filhinha de 5 anos, né? E agora nasceu meu filho aqui na Espanha. Nosso bebê, nosso Benício. Então, a adaptação, assim, a Jolie agora mudou de escola, né, gente? Mas na primeira escola eu fiquei bem segura, né? Aquele primeiro contato, primeiro ponto, o idioma. A gente sabe que as crianças, elas têm mais facilidade de aprendizagem do que nós adultos, não é? Mas dá aquele medinho, como que vai comunicar, se vai entender o que a professora está falando. Então, o primeiro ponto foi esse medo. E depois a socialização com as crianças. Eu tinha essa preocupação também, se ela ia conseguir brincar. Nos 2 primeiros dias, é claro que ela ficou bem tímida e tudo. E minha filha não é uma criança assim, desinibida para tudo, sabe? Ela é um pouco tímida em alguns momentos, depois ela se solta. Porque tem criança que ainda é bem mais sociável, né? Mas ela não ficou com medo de tentar se comunicar, mesmo falando, as crianças falando em espanhol. Ela foi tentando, e era bonitinho, porque ela tentava literalmente falar espanhol. E ela nunca teve esse contato. Então, assim, a socialização, ela depende muito do nosso esforço, a socialização dos nossos filhos, o quanto a gente motiva eles. Todos os dias, quando ela voltava da escola, eu motivava ela a fazer amizade, aprender a palavra o quê? Aqui brincar é rugar. Então, filha, fala que quer rugar, porque ela tentar se enturmar e aprender o espanhol e brincar com as crianças. Então, depende muito de você, mamãe, quanto você vai motivar. As crianças se adaptam melhores do que a gente pensa. Então, não tenha medo de achar que a criança não vai se comunicar. Os professores são muito pacientes. Ela estava numa escola pública antes, agora não mais. Mas nós não tivemos esse problema de socialização ou adaptação ou dificuldade com o idioma. É claro que nem tudo ela conseguia falar, mas não era empecilho dela fazer atividade ou de contar as coisas, que minha preocupação era contar se alguém maltratou, se alguém fez alguma coisa. Ela contava tudo, do jeitinho dela, mas dá super certo. Eles têm essa parte de incluir a criança imigrante. Eu não vi nenhum tipo de xenofobia ou algo do gênero. Não vi, não presenciei, não ouvi casos ainda de quem está à nossa volta, né? Pode acontecer em outros lugares, mas aonde eu estou ou com quem eu convivi, eu não tive, não ouvi falar nisso. Então, a adaptação depende muito dos pais, de como eles vão passar isso para a criança. Essa é a minha opinião. Então, mulher preciosa, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de muitas. E também, quem perguntou, né, quem fez a pergunta, tenha sido ajudado de alguma forma. Essa é a minha intenção. Se vocês querem ver mais conteúdos sobre a vivência aqui, eu estou disponível para partilhar com você a minha vivência, a minha experiência, né?
e espero que acrescente para vocês de alguma forma. Se você tem dúvida, tem alguma pergunta, se eu souber responder, me deixa aqui nos comentários. E espero vocês até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ficou até o final, um beijo e tchau!